Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Cidade do Rio chega a 99% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Câmara do Rio homenageia com a medalha Pedro Ernesto o gerente de operações da Defesa Civil, Paulo Silvestre dos Santos da Silva. E às vésperas do Dia Nacional dos Surdos, o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara do Rio fala da importância da celebração da data. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias com informações de uma solenidade que acontece neste momento no plenário do Palácio Pedro Ernesto. O repórter Renato Chapô está ao vivo e tem os detalhes. Boa noite, Chapô. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham o Câmara Rio Notícias. É mais uma noite de entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a maior honraria da Câmara Municipal do Rio. A cerimônia começou por volta das 18h50 e continua aqui no plenário da Câmara Municipal. O homenageado de hoje é Paulo Silvestre dos Santos da Silva. Ele é formado em Física pela Universidade Estácio de Sá, já foi funcionário do metrô e também fez parte do Corpo de Fuzileiros Navais. Atualmente, Paulo Silvestre é gerente de operações da Defesa Civil Municipal na Zona Norte do Rio. Nós conversamos com ele antes de começar essa cerimônia. Ele falou sobre os desafios da profissão, inclusive o desafio de participar de um treinamento, como que aconteceu um pouco antes dele vir para a homenagem desta noite, e também com o vereador Celso Costa, que foi quem sugeriu a homenagem desta noite. Vamos ouvi-los. O homenageado é um excelente profissional, tive o prazer de conhecê-lo, tem mais ou menos uns 3 anos, né? Tive o prazer de conhecer o homenageado na nossa grande região da Pavona. É um funcionário exemplar da Defesa Civil, onde eu aprendi a admirá-lo, aprendi a gostar dele. É um profissional que não mede esforço, um profissional atuante, que está sempre junto conosco naquela grande região da Grande Pavona, onde nós sofremos por abalos da natureza, que nós chamamos de caso fortuito, de força maior, quando a Defesa Civil é mais acionada. É uma gratificação muito grande, a sensação boa, né? De resultado em cima da dedicação do nosso trabalho, né? Do nosso empenho, de muitas vezes, muitas noites que a gente fica acordado, né? Como servidores que trabalham em ritmo de plantão, ininterruptamente, para atender a população da cidade do Rio de Janeiro. É gratificante porque nós sabemos que o quanto a gente tem que se desempenhar para poder ter esse reconhecimento, né? A aprovação do projeto do Poder Executivo sobre a reconversão de imóveis na cidade foi um dos destaques das sessões desta semana no Legislativo. Confira agora um resumo das discussões na Câmara do Rio. Eliseu Kessler está de volta à suplência da mesa diretora da Casa depois de uma votação para a escolha do substituto de Jones Moura, que assumiu uma cadeira na Câmara Federal. Nós, na verdade, estamos voltando a exercer esse cargo que éramos na legislatura passada, que posteriormente depois o vereador Jones Moura assumiu por uma questão partidária. Agradecer a todos vocês, ao presidente pelo empenho, pela ajuda para que nós pudéssemos estar aqui. Entre as votações, destaque para aprovação em segunda discussão do projeto de lei complementar que estabelece condições especiais de incentivo para a reconversão de imóveis protegidos e de edificações existentes, desde que sejam regularmente construídas e licenciadas. O projeto do Poder Executivo prevê a transformação de imóveis tombados e preservados em unidades residenciais ou comerciais. A ideia é dar um novo uso para cerca de 1.700 edificações tombadas e mais de 10.000 preservadas. Nós não tínhamos, até o presente momento, nenhuma lei direcionada especificamente para esse tipo de imóvel. Várias capitais e municípios do nosso país têm leis com relação a esse tipo de casarões antigos, uma série de coisas. A partir de agora, nós criamos um mecanismo que viabilizará justamente a manutenção, a preservação de fato desses imóveis, das suas fachadas. Tenho certeza que foi um avanço muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade histórica. Entre os projetos aprovados em primeira discussão está o do vereador Rafael Aloysio Freitas, que cria um polo gastronômico turístico, cultural e desportivo na Praia da Reserva. Uma das propostas mais discutidas teve a votação adiada,
Trata-se do projeto de lei que tomba o imóvel localizado em um terreno do Exército, onde funcionava a fábrica Realengo de cartuchos. O tombamento proposto pelo vereador Lindbergh Farias abre espaço para a criação do Parque 100% Realengo Verde. Eu acho que, sem dúvida alguma, a discussão do Parque Realengo se faz de forma muito acertada no contexto de discussão, tanto sobre os encaminhamentos sobre o terreno, quanto no que se refere à condução da própria prefeitura com o diálogo. Eu só tenho receio que esse projeto não venha atrapalhar, a viabilizar a construção do parque. Então, eu acho que nós devemos debater melhor esse assunto, porque eu, quanto toda a população de Realengo, nós queremos melhoria para o bairro. Outro assunto que provocou uma longa discussão foi o projeto da vereadora Mônica Benício, que inclui o Dia da Visibilidade Lésbica no calendário oficial da cidade. A proposta foi rejeitada. Recebeu 22 votos contra e 20 a favor. Foi uma votação democrática, cada um que representa um segmento da sociedade. De fato, o que a gente estava até conversando aqui, seria um precedente para se debater, sim, isso nas escolas. Daria legitimidade para esse tema ser discutido e que não é para ser discutido nas escolas. Nós, mulheres lésbicas, continuaremos existindo. Nós, mulheres lésbicas, continuaremos mobilizadas e organizadas. Nós, mulheres lésbicas, continuaremos resistindo. E continuaremos ocupando todos os espaços. Mais de 9 milhões de pessoas já foram vacinadas na cidade do Rio contra o coronavírus. Com o avanço da imunização, o município apresentou queda nos números de casos e de pacientes internados com a Covid-19. Houve melhora em todas as regiões da cidade. O mapa revela que a cidade do Rio se encontra numa categoria de risco moderado para a Covid-19. É a primeira vez desde o início da apresentação dos boletins epidemiológicos que todas as 32 regiões administrativas da capital do estado estão no primeiro nível dos 3 da classificação de risco. Segundo o relatório da Prefeitura, houve uma queda de 42% nos pedidos de internação de um mês para cá. Na 33ª semana, entre 15 e 21 de agosto, eram 609 internados. Na semana 37, de 12 a 18 de setembro, foram 361 pacientes. O número de mortes por coronavírus também diminuiu. Desde abril de 2020, início da pandemia, que a cidade do Rio não apresentava uma queda tão expressiva dos números de casos de Covid. A melhor situação desde o início da pandemia. A gente tem um panorama epidemiológico com redução de casos e com o número de pessoas se vacinando cada vez mais aumentando. Então a gente tem um panorama epidemiológico melhor. Ao todo, 9 milhões de pessoas foram vacinadas, o que representa mais da metade da população com o esquema vacinal completo e 99% dos adultos imunizados com a primeira dose. A Prefeitura antecipou em uma semana a vacinação dos adolescentes. Nesta sexta-feira, foi a vez dos jovens de 13 anos serem imunizados com a vacina contra a Covid. No sábado, os postos voltarão a funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Dessa vez, para a vacinação dos adolescentes de 12 anos e também uma repescagem. Será o primeiro sábado de vacinação que os postos vão oferecer as 3 principais vacinas. 6 eventos testes já foram autorizados e em todos não será obrigatório o uso de máscara. O protocolo será o mesmo dos jogos de futebol já realizados. Nos eventos testes, a gente tenta e vai trabalhar para ter ambientes livres da Covid com 3 principais objetivos. O primeiro é estimular que as pessoas se vacinem para entrar nesse evento. O segundo é estimular que as pessoas façam mais testes. E o terceiro componente é que as pessoas possam voltar gradativamente a alguma atividade de lazer num ambiente controlado, em vez de realizar essa atividade num ambiente clandestino. O secretário de Saúde, Daniel Sorães, confirmou que na semana que vem a cidade vai reduzir o intervalo entre as doses da vacina Pfizer para as pessoas com idade a partir de 40 anos. Atualmente o intervalo é de 12 semanas e deverá cair para 21 dias. E você vai ver no próximo bloco, começa amanhã a vacinação antirrábica na cidade do Rio de Janeiro.
A Prefeitura do Rio inicia neste sábado a campanha de vacinação antirrábica. Poderão ser imunizados cães e gatos a partir de 3 meses de idade. A ação acontecerá em todos os bairros da cidade. Eles serão divididos em 5 grupos. A cada sábado, uma dessas regiões recebe a vacinação. A campanha vai até o dia 27 de novembro. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar 80% dos cães e gatos estimados na cidade, isto é, cerca de 670 mil animais. A vacinação antirrábica estava prevista para o início do mês, mas foi adiada depois que cães e gatos no município de Magé sofreram reações após serem imunizados contra a raiva. A Conlurb lançou nesta sexta-feira a Operação Corredores Cariocas. Trata-se de uma ação de reforço da limpeza em algumas vias da cidade. Hoje a operação aconteceu na Avenida Nelson Cardoso, na Taquara, e reuniu 72 garis. As ações serão semanais. O Dia Nacional dos Surdos, comemorado no próximo domingo, 26 de setembro, celebra a luta dessa comunidade. São mais de 10 milhões de pessoas em todo o Brasil que batalham pela inclusão na sociedade. No início deste mês, a Câmara Municipal avançou nessa questão e as sessões plenárias passaram a contar com intérpretes de Libras. A Luana lembra quando percebeu, ainda criança, que havia alguma coisa errada com a sua audição. Eu tinha 8 para 9 anos e eu era uma criança muito espoleta, muito agitada, muito, assim, sociável. Mas, ao mesmo tempo, eu estava entendendo certos sons diferentes. As pessoas falavam uma palavra parecida e eu entendia outra. Por exemplo, a pessoa falava 3, eu entendia 6. Não tinha nada a ver. Mas, pela semelhança de som e por eu ser tão agitada, nunca fui levada a sério como deficiente auditiva. Aos 16 anos, ela decidiu ir ao médico e então começou a usar o aparelho auditivo. Mas, ainda assim, para entender o que os outros falam, ela faz também leitura labial. Imagina só como a situação se complicou com a chegada da pandemia. Mesmo com uso de máscara, eu chego perto das pessoas e peço para abaixar a máscara. Muitas pessoas me ajudam, muitas pessoas fazem esforço. Mas isso teve que vir de mim primeiro. Ter deficiência não é nada fácil, ainda mais no Brasil, que não é um país desenvolvido. 26 de setembro é o Dia Nacional dos Surdos no Brasil. Uma data que celebra as conquistas e a luta pela inclusão dessas pessoas na sociedade, o que ainda é um desafio em pleno século XXI. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, existem 10 milhões e 700 mil pessoas surdas aqui no país. Mas apesar desse grande número, estima-se que o Brasil tem apenas 230 intérpretes capacitados para atuar em salas de aula. Um decreto federal de 2005 estabelece que alunos com deficiência auditiva tenham direito a uma educação bilíngue nas escolas regulares. Isso significa que eles aprendem a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, como primeira opção, e a língua portuguesa como modalidade escrita. Garantir a inclusão dos surdos é assegurar o exercício da cidadania, é estabelecer igualdade de direitos. No início deste mês, a Câmara Municipal do Rio deu um passo importante nessa direção. As sessões plenárias da Casa Legislativa agora contam com intérpretes de Libras. O David é um dos profissionais envolvidos nesse trabalho. Eu acredito que é um passo fundamental, porque é importante, a gente já tem surdos, inclusive um surdo que estava na comissão da pessoa com deficiência no dia 21. Ele manifestou na plenária que vai ser candidato a deputado, não só interpretar o que seria de interesse dele pela deficiência, mas o interesse dele como ser humano, como cidadão, pagador de impostos como qualquer um de nós. Para o vereador Márcio Ribeiro, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a data comemorativa é muito importante. A gente sabe o quanto a nossa cidade hoje não oferece as mesmas oportunidades para todo mundo. A gente sabe toda a dificuldade que esse grupo de pessoas passa para poder tentar levar sua vida o mais perto da normalidade possível. E essa data é muito importante para que a gente possa conscientizar cada vez mais pessoas da importância da inclusão.
Eu quero aqui parabenizar a Câmara dos Vereadores pela inclusão da linguagem de Libras aqui no plenário, que facilita a esse grupo de pessoas se interar, participar das discussões. E eu, como presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, estou aqui à disposição de todos vocês para que a gente possa tornar a nossa cidade cada vez melhor para todos nós. Deficiência não é uma coisa tão um terror na vida da pessoa. É uma pessoa que vale a pena, até perto. É uma coisa que vale a pena seguir e aprender, porque todos nós, todos os seres humanos são limitados. E essa limitação me faz mais inferior. Estamos no Setembro Azul e na comemoração agora, próximo domingo, do Dia Nacional do Surdo. Um feliz Dia do Surdo. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Resumo da Semana. Obrigado pela companhia e até a próxima.